Avivar, Senhor, os nossos corações de tal forma que possamos conhecer verdadeiramente a Ti, Pai. E conhecendo o Senhor Jesus, nós possamos alcançar a Tua graça, alcançar, Jesus, a Tua glória e vermos a nossa casa se rendendo ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a ser como aquele carcereiro, Pai, que creu nas palavras de Paulo, e naquela mesma noite, naquele mesmo dia, toda a casa dele, meu Deus, se rendeu ao Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor que nos ajude a levar a nossa casa diante do Teu altar, e que assim o Seu poder, meu Deus, Ele possa reinar sobre nossas vidas. Diga: Senhor Jesus, eu creio que a minha casa, ela está sendo levantada pelo Senhor. Se ajoelha pela tua casa agora. Se prostre pelo teu lar agora. Jesus, estamos agora, Pai, nesse ato de fé, e nos colocamos diante do Senhor, Pai, da mesma forma que Paulo declarara. Ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. Jesus, eu não sei a causa de cada pessoa, eu não sei o que passa dentro de cada lar, de cada família, mas eu sei que só o Senhor tem o poder para entrar e transformar cada lar que aqui está. Só o Senhor tem o poder de levantar um filho que está caído, meu Deus, na criminalidade. Somente o Senhor tem o poder de levantar um marido que está, Pai, preso aos jogos, à prostituição. Talvez alguém esteja assim, Jesus, com a cabeça virada, Pai. Talvez esteja com os pensamentos, Deus, limitados, distantes, vagando para longe do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos tão caídos que nós olhamos para o nosso lar e nós sabemos que o nosso lar não está bem, Pai. Nós sabemos que aquele filho, Deus, ele está numa situação muito complicada de perigo. Mas hoje o pedido de cada mãe, de cada esposa aqui, Pai, o pedido de cada pessoa em prol da família dela é: Jesus, levanta a minha casa. O pedido dessa mulher é: Deus, levanta a minha família. Pede com fé. Quando você coloca aquilo que você tem nas mãos de Deus, é o poder de Deus que vai fazer acontecer. Independente da nossa capacidade, das nossas limitações, ou até do nosso poder de influência dentro da casa. O Deus que você serve, Ele é poderoso para entrar com providência e transformar cada lar. Fala para Ele: Jesus, levanta a minha casa. Coloca o meu lar de pé para te servir e te adorar, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Podem se sentar em nome de Jesus. Uma boa noite também para quem está em casa, amém, que acompanha pela live. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos entrar na palavra, irmãos. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? 1 Samuel capítulo 30. Primeiro Samuel capítulo de número 30. Amém? Amém? Vamos entrar na palavra? Coloca sua mão sobre a Bíblia, diga: Jesus, meu coração está aberto e está pronto para ouvir tua voz em nome de Jesus. Diz assim, ó: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo. 2. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram e foram pelo seu caminho. 3.
E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Nessa passagem, a Bíblia fala que Davi ele estava indo fazer um trabalho que eu digo ele tinha um compromisso com o rei fora da cidade dele. Ziclag era uma cidade que pertencia a Judá, e Davi estava fora, foi fazer um trabalho fora, e aí graças a Deus, naquele trabalho que Davi foi fazer fora, o rei não concordou com a presença de Davi. Davi pega o exército dele, os homens dele, e retorna à cidade. Mas onde que eu quero chegar com isso? A Ziclag para Davi era o lugar que ele habitava, que ele morava. Ziclag para nós representa a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, casamento, aquilo a qual foi confiado a sua vida. E às vezes o que acontece com a gente é o mesmo que aconteceu com essa cidade. A cidade tinha nela um grande rei, um grande homem, um grande guerreiro, tinha um grande exército que habitava nessa cidade. Havia ali homens poderosos nessa cidade ali, que estava até debaixo do domínio de Davi. Porém, Davi cometeu um grande erro. A Bíblia diz que Davi deixou Ziclag desguarnificada, deixou a cidade descoberta. Quando ele sai para fazer um trabalho fora, ele não deixou ela de uma forma segura. E aí que entra nas nossas vidas a mesma situação. Tem muita gente que não percebe, mas a casa dele não está bem, o lar dele não está bem, às vezes a vida financeira não vai bem, às vezes tua saúde mesmo não está bem. Você olha para a tua saúde, pastor, está bem deficiária, ela está bem complicada a minha saúde. Tem gente que é problemas de saúde, às vezes pressão alta, aí você vai ver uma fraqueza e um monte de coisa que se levanta. E ela não entende que tudo isso, muitas vezes, ela tem natureza espiritual. Por quê, pastor? Porque a vida dela ficou desguarnificada também, ficou descoberta. E quando ela deixou a casa dela descoberta, o que o diabo faz? Ele entra em ação. O diabo está esperando simplesmente na minha vida, na tua vida, nos nossos familiares, uma brecha, uma oportunidade, um caminho, uma frestinha para que ele possa entrar por ali e tocar, para poder destruir a nossa casa. E muitas vezes essas pequenas frestas que ficam, às vezes elas podem se tornar fatais nas nossas vidas. Tem gente que por causa de um descuido no casamento, o casamento acabou. Tem gente que por causa de um descuido teve prejuízos conjugais terríveis. Mas por que chegou a tanto, pastor? Foi porque a pessoa deixou a casa dela descoberta. Houve um dia em que você ou a sua casa, ou seja, quem for, se converte a Jesus, você passou a ter direito a tudo que Deus prometeu para você, o que foi conquistado lá no Calvário para você. Só que a partir daquele momento, você ganhou um grande inimigo. Satanás, a partir daquele momento, ele está contra você. Do jeito que ele é contra Deus, Satanás, ele também é contra a minha vida e contra a sua. Isso é um fato. E se você der bobeira, se você deixar uma brecha, um caminho, uma fresta que seja para Satanás entrar, ele vai entrar por ali e vai fazer um estrago. Aqui, graças a Deus, os inimigos não mataram os filhos, não mataram as esposas, mas nessa passagem diz que os amalequitas vieram e levaram todos embora. Levaram. Quando Davi e os homens chegaram, não tinha mais ninguém.
Culpa era de quem? Todo mundo naquela hora virou e falou assim: vamos apedrejar esse Davi, porque foi por causa de Davi que nós não estávamos aqui cuidando da nossa casa. Ou seja, naquele dia o culpado se tornou Davi. Mas a grande culpa, na verdade, quando Satanás ele consegue uma brecha para entrar, é minha e é sua. Mas por que minha, pastor? O que eu tenho a ver com isso? Ué, Deus confiou na sua mão a sua família, a sua casa. Deus entregou na sua mão os teus familiares. Quando Ele te chamou, Ele chamou você para fazer a mesma coisa, para você proteger a parte espiritual da sua família, combater o inferno, repreender os vícios, as doenças. Por isso que Deus manda você orar pela tua casa, proteger a sua casa. Vou pegar um exemplo aqui dentro da própria Bíblia para nós. Vai lá em 1ª carta a Timóteo, deixa o marcador que eu vou retornar aqui. 1ª carta a Timóteo, capítulo 6, o versículo 20 e 21. 1 Timóteo 6, 20. Nem vou ler o 21 não, vou ler só o 20 aqui mesmo. Estão me entendendo até aqui? Então eu tenho um compromisso espiritual com Deus de proteger a minha casa, de proteger o meu lar. 1 Timóteo 6, versículo 20. Posso ler? Lê comigo aí. Ó Timóteo, guarda o quê? O depósito que te foi confiado. Olha só, vou fazer uma pergunta para você refletir. Davi guardou a cidade dele? Sim ou não? Guardou ou não guardou? Não, não guardou. Quando os inimigos entraram, Davi estava fora, estava a 3 dias de distância daquela cidade. Ô pastor, mas Davi nem imaginava que Satanás, ou que o inimigo, no caso para Davi ali, que os amalequitas viriam. Davi não imaginava, mas ele era um homem de guerra. Ele sabia. Vai desligar ou desliga sozinho mesmo? Amarrado, né? Acontece, né? Esse é o Cláudio, vai ali, puxou a energia do negócio. Está recarregando ali pelo Cláudio. Mas voltando, Davi não imaginava que aquilo ia acontecer. Mas Davi também era um homem de guerra. Davi sabia que a casa dele desguarnificada estava correndo risco. Ele sabia que a casa dele, da forma que estava, ele estava realmente em risco naquele momento. E muitas vezes é o que nós fazemos. Você olha para a tua casa e fala: não, pastor, ele sabe o que ele faz, ela sabe o que ela faz. Olha, eu estou bem casado, eu tenho uma família aqui que é temente a Deus. E aí você descuida também. Você vai deixando de orar por eles, você vai deixando de buscar por eles. Você deixa de colocar o joelhinho no chão, de falar para Jesus para cobrir aquela vida. Passa um dia ou outro, acontece alguma coisa lá. Pastor, mas nunca imaginava que isso ia acontecer. Mas quem estava cobrindo a tua casa? Quem estava cobrindo o seu casamento? Pastor, mas tudo é eu? Deus chamou você, igreja. Você foi chamado por Jesus. Então, quando Ele chamou você primeiro, Ele colocou você praticamente como sacerdote da sua casa. Então, você passou a ser o sacerdote daquele lugar. Então, a responsabilidade espiritual, a responsabilidade de proteger, de manter a sua casa longe de Satanás, ela recai sobre você. E quando nós vamos deixando de fazer isso, pode ter certeza, o inimigo começa a ganhar espaço nas nossas vidas. E aí começa a ter ali os clamores em vão, os profanos, oposições, né? Ele diz ali da ciência mesmo, e tantas outras coisas que acabam se levantando, que é coisa da época, mas que vai prendendo a nossa casa, prendendo a nossa família, que vai tirando do coração deles ali o temor de Deus. E quando você olha para a tua casa está igual a casa de alguém do mundo. Às vezes os programas que você assiste na tua casa é o mesmo que as pessoas do mundo assistem. Às vezes aquilo que conversa dentro da tua casa é as mesmas coisas que o mundo faz. Às vezes fala mal de um, fala mal do outro. A gente vai deixando de guardar o temor de Deus.
Então o que ele está dizendo para mim? Eu tenho um compromisso espiritual, eu tenho que cobrir a minha casa, eu tenho que proteger a minha família, eu preciso estar sempre ali colocando sobre a minha casa uma bênção espiritual. Tem muita gente que não entende, pastor, perdi meu casamento, porque a mulher não presta, o marido não presta. Às vezes não é, às vezes eu não honrei o meu compromisso de cobrir aquelas pessoas ali, o meu familiar, seja a esposa, seja um filho, seja o marido, eu não cobri com oração. E o diabo encontrou de uma forma que ficou vulnerável. Pastor, mas aí não é culpa nossa. Claro que é. A Bíblia diz que o inimigo, ele é o ladrão. E o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Que hora que o ladrão costuma vir nas nossas vidas? Tem horário? Sim ou não? Tem não. O que o ladrão busca? Ninguém foi ladrão aqui não, foi? Mas um ladrão falou para mim uma vez, falou, pastor, todo ladrão busca, ele fala assim, facilidade. Então ele falava assim, eles querem roubar o fio de uma casa, eles olham qual que está mais fácil. Pastor, mas ali aqui tiver mais fácil. Às vezes o ladrão nem está ali para roubar, mas aí tem a facilidade. O diabo, ele nem ia tocar na tua família, mas aí estava a tua família ali, toda descoberta, sem ninguém orando, você às vezes empolgada com as coisas ali que você está vivendo agora, e já faz mais de uma semana que você não fala, Jesus, cuida da minha casa. Aí o inimigo já olha e fala assim, essa família está fácil para derrubar. Quando você vê, o diabo já fez um estrago. Aí é tarde. Mas porque eu não guardei o quê? O depósito que me foi confiado. Guarda o depósito que foi confiado. A tua família é responsabilidade sua. O seu lar é responsabilidade seu. Eu poderia citar aqui o Adão e Eva. Pastor, a Eva entregou tudo na mão de Satanás quando ela deu do fruto para Adão comer. É verdade, mas quem que vacilou, igreja? Quem vacilou? Quem? O Adão. Desde o início foi o Adão. Deixou a Eva muito sozinha, não foi? Podia ter vigiado mais. Não, está batendo papo com a serpente. Mas não é bom, sei lá, dar uma olhada o que a serpente está falando com Eva? Pastor, eu só gosto de liberdade. Então vai, o diabo adora liberdade também. Às vezes o diabo só precisa da liberdade. Você entendeu? A Bíblia não manda eu dar liberdade. A Bíblia manda eu guardar o quê? O depósito que me foi confiado. Então eu tenho que fazer o quê, pastor? Obedecer a Deus. Mas o mundo diz que é muito bom você confiar em Deus. Amém? Você confia no mundo? Sim ou não? Eu também não. Só confio em quem? Em Deus. Pastor, outro dia alguém me perguntou para mim assim, você não confia em mim? Eu falei, nem um pouco. Nossa, eu conheço você há tantos anos, você não confia em mim? Eu falei, não. Então você não confia em ninguém? Eu falei, confio em Deus. E essa é a verdade, só confio em Deus. Eu respeito as pessoas, respeito quem eu conheço há um tempo, mas eu sei que qualquer pessoa que está ali à minha volta, ela é vulnerável a cair. Então eu tenho um dever, eu tenho uma obrigação, que é o quê? Guardar aquilo que está sendo confiado para mim. Independente de quem está à minha volta, eu preciso de confiar apenas em Deus. Amém? O restante precisa ser guardado para que aquilo ali possa permanecer. Bom, é o que a palavra manda, guarda o que te foi confiado. Eu não sei o que foi confiado para você, mas eu sei que você tem o dever de guardar aquilo. Mateus 12, 46. Mateus 12, 46. Volta um pouquinho. Volta mais um. Olha como é que o inimigo diz. 12:44. Aqui Jesus está falando de alguém, né, nesse exemplo ali que Jesus contou, ele está falando de alguém liberto, tá bom, igreja? Ele não está falando de alguém perturbado, não. Às vezes a gente confunde e fala, não, mas ali já é endemoniado. Não, Jesus está se referindo ali a uma casa liberta, limpa,
Amém? Olha o que o diabo diz. Então diz: voltarei para onde? Minha casa. Às vezes a gente fala assim também, né? Às vezes nem é nosso, mas a gente fala, não, minha casa. Aí ele diz assim, de onde? Então o diabo tinha saído, não tinha? Mas ele quer voltar para onde? O lugar de onde ele saiu. E voltando, ele acha como? Estava limpo. Só que estava limpo demais. Concorda comigo? Estava varrida demais, estava adornada demais. E às vezes nós deixamos a nossa casa também. Está limpa, pastor. Minha casa, todo mundo é liberto. É. Só que você tem que entender que Satanás, ele falou que ele vai voltar. Pastor, e o que eu vou fazer? Eu tenho que aprender com os erros de Davi. Davi, um vacilo, 3 dias de Davi foi o suficiente para ele quase perder aquilo que ele tinha. Graças a Deus estavam todos vivos. E se não tivesse? E se a mulher de Davi tivesse sido morta? E se os filhos tivessem sido mortos? E se aqueles homens que todos recuperaram lá o que eles tinham? Mas se eles tivessem perdido os filhos e as filhas? Irmão, não adianta chorar o leite que foi derramado. Não adianta você lamentar amanhã e dizer assim, pastor, olha só o que me aconteceu. Não adianta. Irmão, eu tenho que me esforçar hoje. Eu tenho que lutar hoje. Eu tenho que batalhar hoje. Pastor, eu tenho uma família para cuidar. Então zela pela tua família. Então abraça a tua casa em oração. Cobra a tua casa em oração. Pastor, meu marido tem uma doença, minha mulher tem uma doença, meu filho, meu pai. Ora hoje, não espera as coisas se complicarem. Pastor, tem uma luta vindo, tem uma dificuldade, comece a orar com ele, com ela agora, não espera. Porque se você esperar, pode ser tarde. Olha o que o diabo faz, 45. Então vai e leva consigo quantos? Outros 7 espíritos piores que ele, entrando ali. Olha o que acontece. São os últimos atos desses homens, desse homem o quê? Piores do que os primeiros, ou seja, já era endemoniado no passado, era ruim, era complicado, saiu o demônio, e agora o demônio veio com 7 pior. A Bíblia diz que aquilo que era ruim, agora ele é muito pior, agora é complicado. A cidade de Davi estava tendo que ir fora, para poder fazer o que ele tinha que fazer. De repente Davi volta a casa, a cidade está tudo queimado a fogo. Tinha que recuperar tudo de novo, tinha que começar do zero tudo de novo. Mas o que você vai ganhar com isso? Não é melhor guardar o que você tem? Cuida, zela, batalha por aquilo que você tem. E aí ele diz, assim vai acontecer também com essa geração má. Por que geração má? Geração que não cuida daquilo que foi confiado. Aí eu vou te mostrar um exemplo de um homem da história da Bíblia. Você vai entender aquilo que ele fez, é só um exemplo, amém? É só um exemplo para você entender. 2 Samuel 23, versículo 11. 2 Samuel 23, 11. Inclusive esse homem também tinha visto a mulher dele ser levada lá em Ziclag, que ele fazia parte do exército de Davi também. 23, 11. Quem achou, diga amém, Jesus. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio do quê? Cheio de lentilhas. E o povo fazia o quê? Fugir diante dos... Ou seja, esse Zama tinha lá um pedaço de terra que era dele, aquele pedaço de terra pertencia a ele, e a Bíblia diz que naquele lugar havia ali as lentilhas dele plantadas ali, um campo de lentilhas. E o inimigo, os filisteus, vieram para poder tomar, destruir tudo aquele lugar. A Bíblia diz que esse homem sozinho, porque todo mundo fugiu, mas esse homem sozinho lá, olha o que diz no versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e fez o que, igreja? E o defendeu e feriu quem?
E olha melhor ali, e o Senhor operou um grande. Quando alguém se levanta pela casa, quando alguém se levanta para defender aquilo que Deus confiou, o depósito que Deus colocou na sua mão, pastor, Deus confiou a minha casa, então se levanta no meio da sua casa também, batalha, espiritualmente combate. Não é que você vai ter que ferir alguém não, mas você tem que colocar aquele demônio para correr. Você percebeu que teu filho está diferente, o marido está diferente, o pastor está com as ideinhas lá, que não é muito de homem casado não, você tem que começar a defender. Ou você vai esperar a tua casa cair? Ô pastor, minha mulher está meio estranha. Ué, você vai esperar a casa cair ou você vai começar a defender o que você tem? Teu filho começou a sair demais, não obedece, mudou os horários. O que você vai fazer? Você vai esperar ele aparecer lá, não é? Com os negócios escondendo para alguém? Você vai esperar a polícia bater na tua porta à tarde da noite e falar, ó, esse daqui foi achado? Ou você vai começar a defender? Ou você vai entrar no mundo espiritual e falar, não, na minha família você não toca demônio, na minha casa você não toca. Você vai esperar alguém te ligar e falar, olha, tal pessoa ali perdeu a vida por causa disso. Às vezes faltou só oração. Tem muita gente que é fisicamente mesmo, ela não cuidou da vida dela. Mas tem muita gente que é espiritual, sabia? O lado espiritual o diabo está fazendo um estrago. Ele entrou com mais 7, ou com quantos ele pôde, e a situação da pessoa está se agravando. O que Deus espera de nós é isso. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e fez o que, igreja? Diga, defendeu e feriu quem? Esse era o inimigo do passado. Hoje Satanás é o seu inimigo. Você tem que defender a tua casa. Ah, pastor, não, mas eu não posso também ser uma pessoa caxias demais. Tudo bem. O dia que a casa cair, você não adianta falar, Deus me ajuda, faz um milagre agora. Deus fala, você tinha que ter defendido lá atrás. Você está entendendo? O dia de batalhar é hoje. E o Senhor operou um grande, Deus vai fazer também um grande livramento na tua família. Amém? Mas ele precisa de alguém, de um zama dentro da tua casa, que vai falar assim, não, eu vou defender minha casa. Eu vou orar para essa mulher, para esse homem, para essa criança, para aquele idoso. Mas você tem que tomar uma atitude na tua casa. Porque se você vacilar, o diabo não tem misericórdia não. Amém, igreja? Lute por aquilo que é seu. Diga graças a Deus. Segura o seu pedido na sua mão. Vamos apresentar a Jesus. Vamos apresentar ao Senhor. Isso, coloque-se de pé. Nós já ajoelhamos hoje, mas você vai apresentar o seu pedido a Deus agora. Eu não sei o nome que você colocou aí, mas talvez nem esteja aí os que precisam ser apresentados. Você vai falar para Jesus, Jesus, Satanás não vai tocar na minha casa. Eles não vão cair, a minha família não vai ser invadida, a minha casa, a minha Ziclag está protegida. Amém? Pai querido e Pai amado, nós queremos ser limpos, ó Pai, guardados, protegidos pelo Teu poder. Pai, o Senhor sabe quem é cada pessoa que está aqui, o Senhor conhece cada vida, Pai, o Senhor conhece essa Ziclag, Deus, talvez a casa dela, talvez a Ziclag dessa pessoa esteja desguarnificada, abandonado, e quantas vezes, ó Deus, aquele filho já não quer mais saber do Senhor, aquela filha já não ora mais, meu Deus, de repente surgiu um incidente naquela casa, naquela família, e as coisas deixaram de ser como era, Pai, mas tem um zama se levantando agora em oração, alguém está entrando num combate agora, está dizendo, diabo, solta aquele marido agora, solta aquela esposa, isso, cadê a tua oração de fé agora? Vai dizendo, sai demônio, vai pegando essas dores agora, a pessoa tem sofrido a noite toda, aquela dor na coluna, nas costas, aquela enfermidade crônica, aquela doença, aquele mal-estar, a fraqueza, sai deste corpo agora, insônia, vai saindo agora desta vida, todo tipo de confusão dentro daquela casa, o casal não se entende, aquele marido não consegue mais conversar com aquela esposa não consegue mais conversar com o marido, parece
parece que há uma birra dentro dele, dentro dela, parece que há uma provocação dentro deles, vai saindo de lá demônio. Ah, Jesus, eles eram unidos, era uma família feliz, aquela família era uma família abençoada. Hoje, meu Deus, é cada um por si. Ah, Deus, misericórdia, vai queimando agora com o teu poder, vai tirando a confusão, Jesus, vai tirando aquela divisão que está dentro daquele lar, meu Deus, aquela casa que era uma casa feliz, meu Deus, nós não guardamos, nós não protegemos, o inimigo tomou conta, mas nós damos um basta agora e dizemos: Satanás, pega tudo que é seu, tudo que te pertence agora, e em nome de Jesus eu te ordeno, sai, sai e sai, em o nome de Jesus. Pai, cubra com teu poder, Pai. Meu Deus, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, Pai. Meu Deus, que eles consigam fazer como Zama fez, Pai. Era apenas um campo de lentilha para quem olhava de fora, mas para aquele homem, Deus, era o depósito que foi confiado a ele, Pai. Para quem via de fora, Deus, ele estava perdendo a vida dele, talvez, Pai, por causa de um campo de lentilha. Mas aquele homem não aceitava perder o que foi confiado a ele. Meu Deus, alguém está dizendo agora: Jesus, eu não aceito, Pai, que a minha casa, que a minha família, que os meus familiares se percam. Alguém está dizendo: Jesus, eu não aceito o meu lar se perder, ficar descoberto. Mas, meu Deus, fortalece essa pessoa, para que ela coloque a casa dela de pé, o lar dela esteja de pé. E quando o inimigo disser: eu vou tocar nessa casa, Jesus, que essa casa não esteja varrida, adornada, mas que essa casa esteja, meu Deus, edificada na rocha, Pai. Que ela esteja edificada, mas com o seu poder, Jesus. E quando Satanás olhar, ele pensar: não existe uma brecha para me tocar mais nessa família. Meu Deus, proteja a casa dessa mãe, a casa desse pai, a família desse homem, dessa mulher, de maneira que o lar dessa pessoa seja abençoado, Pai. Fala para Jesus: Jesus, o meu lar é abençoado, a minha família é abençoada. O que o Senhor confiou na minha mão, fala para Jesus: Jesus, isso é abençoado pelo teu poder, e nada vai tocar naquilo que o Senhor nos concedeu. Pai, eu abençoo a todos e declaro que essa casa, esse lar, essa família está abençoada, em nome de Jesus. Levante o seu papel e diga: Pai, nas tuas mãos está a minha família agora. Diga: diabo, você perdeu a minha família, ela está coberta pelo poder de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga: graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir Jesus.